Boa tarde a todos. Agradeço a organização pelo aceite do trabalho e por estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre essa experiência que nós tivemos na Unicamp, que este ano completa 50 anos, e o trabalho foi feito na Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, né? Que é uma das faculdades aí que compõem a universidade, né? É um campus com 7 anos, né, comparado com os 50 anos da Unicamp, né? Então é um campus bem jovem aí, e onde a gente tem a possibilidade de crescer muito ainda, né? Uma pequena agenda aí dos trabalhos que nós vamos ver agora. Motivação, né? O que levou a gente a estudar um pouco, trazer essa tecnologia para um ambiente acadêmico, onde a gente vê muito isso em operadoras, né? Como que funciona para o nosso dia a dia, alguns conceitos que nós tivemos que aprender, o cenário montado, os testes realizados e, por fim, as considerações finais e uma conclusão, né? Então, o que levou aí a gente a estudar é entender essa tecnologia e o comportamento, principalmente no convívio, né, com a infraestrutura atual de cabeamento metálico que a gente conhece, né? E como que convive as duas soluções? Isso era uma grande dúvida que a gente tinha, né? E também qual o comportamento das VLANs em cima, né, de uma única fibrinha, né, vamos dizer assim, né, como que seria o roteamento com o que já existe hoje lá na faculdade e que como poderia conviver as duas soluções, né? Também verificar aí o desempenho e a compatibilidade com alguns sistemas que a Unicamp utiliza internamente, né, e como que seria essa comunicação entre as duas soluções, e procurando sempre uma melhor gerência na nossa rede, né? Temos uma equipe de TI lá em Limeira bem reduzida, né? Então, quanto mais a gente melhorar o nosso dia a dia e o gerenciamento de rede, procurando aí novas soluções. Então, alguns conceitos que às vezes a gente faz um pouco de confusão e que nós tivemos que aprender para conversar aí de igual a igual, né? É que quando a gente fala em solução, a gente está utilizando o termo aí POL, Passive Optical LAN, né? Quando a gente fala mais em tecnologia, a gente está falando propriamente da GPON, né? Recomendada aí pela ITU. E quando a gente fala sobre topologia, a gente está falando sobre, né, o conhecido FTTX, né? O X pode ser desktop, apartamento, prédios, né? E o X fica em uma variável. Outros conceitos de alguns personagens que aparecem na rede agora, né? Então, a OLT, né, que é o equipamento, aí, vamos dizer, que fica localizado normalmente no core da rede, né? Ela é o equipamento que dá a inteligência a essa solução. A ONU, que são os equipamentos que ficam no usuário final, né? Que ficam localizados aí numa mesa ou no desktop, né? E os splitters ópticos, né, que substituem o switch que nós conhecemos hoje em dia. Então, a topologia, né, a gente teve que entender um pouquinho como ela funciona. Então, toda aquela camada de distribuição que a gente está acostumado a ver com os switches, em shafts, em salas técnicas, né, consumindo aí energia, no break, ar-condicionado, além de você ter que gerenciar esses equipamentos no meio do caminho, né, os switches, eles desaparecem, né? Então, eu tenho a ligação da OLT ligado diretamente à ONU, por fibras monomodo, aí no caso, né, é um requisito, e essa fibra ela chega até o usuário final, até as ONUs, alimentando aí diversos equipamentos, como câmeras IPs,
né, telefones IPs, né, desktops, impressoras, controle de acesso, access point, né, e tudo que atende aí o usuário final. Então, qual é o milagre? Né? O milagre é porque aqui a gente utiliza uma única fibra, né? Não tenho fibras para RX e TX, não tenho par. Né? Então, eu tenho uma fibrinha, né? Onde é feito uma multiplexação aí do comprimento de onda. Né? Então, eu tenho ondas para downstream a 2.5 GB e de upstream de 1.2. Né? Então, uma única fibrinha aí transmitindo, né, todo o sinal aí de upstream e downstream. Aí uma atenção é a parte da splitagem, né, porque cada vez que a gente splita, divide o sinal óptico, a gente tem perdas, né, e essas perdas, elas têm aí uma tabela que a gente deve seguir, né, o split em 2, em 4, em 8 até 64, onde a gente tem as perdas aí em cada divisão, né? E para que a ONU ela sincronize com a LT, eu tenho que aí permanecer aí entre menos 8 dB e menos 28 dB, para que eu tenha aí uma sincronização dos equipamentos. Então, uma coisa que a gente teve que observar é fazer esses cálculos corretos para poder atender aí toda a solução. Fizemos aí um convite a algumas empresas da região que oferecem esse tipo de, alguns fabricantes que oferecem essa solução. Quem participou com a gente com esses testes e aceitaram foi a Furukawa e a Parks, juntamente com a Prisma no fornecimento de fibras e conectores. Né? O cenário proposto foi igual para as duas operadoras, para as duas empresas, né? A ideia é que fosse montado um ambiente em conjunto com a infraestrutura atual, não um laboratório separado, mas junto com o dia a dia da faculdade, né? E o objetivo também foi focar no funcionamento da tecnologia e não dizer se um fabricante é melhor ou é pior que o outro. Isso não estava no nosso escopo. Né? Então montamos aí um cenário, né, uma OLT, no core, ligado ao switch core, né, e o primeira splitagem 1:8, né, no core, e depois as splitagens aí secundárias de 1:8, até chegar aí a vários prédios da faculdade. Né. Utilizamos aí 25 NUs, né, distribuído aí em laboratórios de informática, no helpdesk, impressoras, bibliotecas, nos desktops de consulta e atendimento, equipamentos de videoconferência, câmeras IPs, telefones IPs, access point, controle de acesso, tudo isso eu vou mostrar aí algumas imagens. Né? Então, começando aqui pela Parks, esse é o splitter, né, 1:8, né? A gente vê que um switch ele se transformou nisso agora, né? Aquele switch que a gente conhece, que tem que instalar, gerenciar, manter ele funcionando, né? Com no break, com ar-condicionado, né? Então hoje eu tenho um componente aí passivo totalmente aí miniaturizado, né? Depois a gente faz o encaixe dele numa acomodação que pode ser desse tipo aí, num DIO, né? Tem os splitters aí da parte de 1:8 e o redundante de 2:8, no caso de uma redundância. Esse tipo aí de splitter eu posso acomodar aí num forro, num teto, na parede ou embaixo da mesa. Né? Também é bem compacto. Aqui é a OLT da Parks. Aqui tem 4 portas GPON e 8 portas Ethernet também. Para o uplink foi utilizado uma porta Ethernet e uma porta GPON, uma única fibrinha aí alimentando aí a solução. Aqui é a splitagem já, né, acontecendo. Né? Aqui é uma diferença que nós vimos e percebemos com relação à infraestrutura e canaletas. Né? A gente tem ali os cabos Cat6 da estrutura metálica, são 8 cabos, e a mesma quantidade de pontos utilizando aí a fibra
são 4 fibrinhas, né? Cada uma ligando em uma ONU, que pode ter 2 portas ou 4 portas. Então eu tenho aí uma diminuição, não precisava ter essa canaleta enorme aí, esse rombo enorme aí. Então uma canaleta menor, diminuindo o custo de instalação, também seria possível, além da energia elétrica que está correndo aí junto, né, que poderia ser compartilhado fibra e energia, já que uma não interfere na outra. As calhas, que sempre estão superlotadas, abarrotadas, né? A gente não consegue mais, então a fibra ela passa ali discretamente no meio, né? E também é uma das vantagens aí da solução, a economia aí dessa infraestrutura. A parte de conectorização, né? Como aqui ele não usa fusão, né? Então não precisa daquelas máquinas para fazer a fusão da fibra. Então é uma fusão onde eu primeiro faço aqui a clivagem e a limpeza da fibra. Na segunda aqui eu acomodo a fibra num guia, né? Depois aqui eu faço a inserção no conector e retiro essa parte plástica aqui. Então a fibra ela é acomodada, o gel é liberado e ela é fixada, né? Então não houve fusão aí em nenhum momento. Então é uma parte bem interessante e prática e rápida, né? Sem nenhum tipo de problema aí que qualquer um pode fazer, não precisa ter nenhum tipo de instrução para operar uma máquina de fusão, né? Aqui são duas ONUs, né? A lá de cima é a com PoE, um pouquinho maior, e a de baixo sem PoE, né? Da Parks primeiro. Aqui já é a colocação das ONUs nos desktops, nas áreas de trabalho, né? Dos funcionários. Então a fibra chegando até a área de trabalho, uma ONU ali onde tem o telefone IP e o desktop podendo ser utilizado facilmente. Aqui a fibra, quando ela chega até a ONU, pode ser um pouco frágil, né? Movimentação, equipe de limpeza. Então também uma solução é colocar a ONU aí numa roseta, num equipamento intermediário, onde depois eu saio com um cabo flexível, mais maleável aí para chegar ao telescópio. É uma opção que pode ser feito também. Aqui já é no Helpdesk, as impressoras que atendem às impressões dos alunos, né, que mandam seus trabalhos. Então são impressoras que funcionam aí o dia inteiro com grande tráfego. Então a gente colocou uma ONU ligada diretamente até elas, né. Aqui é laboratórios de informática, que é um cenário que a gente teve uma intenção muito boa de fazer os testes, que é levar até o laboratório de informática as ONUs. Então fixamos aqui embaixo da mesa, né, essa solução, e daí essa é uma solução de 2 portas, então atendendo 2 notebooks. Da Furukawa, né, aqui enquanto da Parks a solução, o chassi é de 1U, né? Então a Furukawa já é uma solução que oferece um chassi já de 7U, ela já vem totalmente vazia, daí a gente tem que rechear, né, com as placas, e daí foram recheadas aí, aqui um slot já tem 8 portas GPON, né, oferece uma escalabilidade um pouco maior, né, e ali embaixo 4 portas Ethernet de 1 GB e 2 portas de 10 GB lá. Então é uma solução também que a gente testou, né? Então aqui é ligando 3 portas GPONs, a primeira e a segunda é redundante da outra, né? E o uplink abaixo ligando até o switch core também. Aqui é um splitter da Furukawa, esse daí é 1:32, né? É 2 splitters, 1:32, não é redundante aqui, né? Então, essa é uma splitagem de 1:32, atendendo aí 32 ONUs, 64 ONUs aí no caso, né? Esse é o modelo atual de um switch moderno, né? Switch óptico aí, sem nenhum tipo de totalmente passivo, né?
A solução da Furukawa, ela exige fusão, né, ao contrário daqueles conectores da Parks, não existe. Então a fusão é feita até um mini DIO aí, pequeno, né, onde eu tenho aí a fusão do cabeamento, e depois eu entrego até os ONUs. Aqui é o ONU da Furukawa, essa é uma versão PoE de 4 portas, né, que nós testamos. Tem um acomodamento da fibra ali no compartimento, um pouco melhor. Aqui já é uma ONU sem PoE, 4 portas, um pouquinho menorzinha também. A mesma solução aplicada ao laboratório de informática, né, que nós temos embaixo da mesa, porém com a preocupação de que, como está embaixo da mesa, né, alguns alunos podem, mais curiosos, né, ou desconectarem, ou sabotar a aula do professor, alguma coisa desse tipo, né, e fazer a desconexão. Então, uma outra solução deve ser pensada para evitar esse tipo de problema, apesar que a ideia é chegar com a fibra até o desktop o mais próximo possível, né? E aqui são as duas soluções. Então, aqui é a sala técnica onde tem o switch atual, né? Então, o switch atual na sala técnica, então, para evitar aquela colocação da ONU embaixo da mesa, vamos levar o ONU até a sala técnica. Só que a gente leva o ONU até a sala técnica, daí fica esse amontoado de ONUs, né? Que lembra muito os provedores antigos, quando a gente tinha aqueles modems nos provedores, o S-Robotics de 33 e 600, e ficava um monte de modemzinho piscando. Então a gente voltou nesse cenário, onde a gente acomoda várias ONUs aí, né? Só que aqui a gente tem que chegar pelas calhas até o desktop do laboratório. Então, não sei se é uma solução que dê muito certo, mas é um pensamento. E daí, juntando as duas soluções, né, com access points, telefones IPs, né, e também a parte de desktops, né, as duas soluções convivendo aí junto, né. Equipamentos de videoconferência também utilizamos. A gente começa a utilizar muito a videoconferência, então chegando, né, a ONU até o equipamento de videoconferência, controles de acesso para as portas, catracas, né, também chegando fibra até elas, o laboratório, ou as bibliotecas, né, aqueles computadores lá do fundo de pesquisa, né, onde os alunos ficam aí à vontade para fazer pesquisa, mas a gente sabe que normalmente não é só pesquisa, roda vídeo, roda filmes e tudo mais. Então a ação de um controle de banda ali, né, foi um teste interessante também que a gente teve que fazer. Então aquele hack, esse é uma foto real, né? A gente nunca consegue organizar um hack, né, de verdade, né? A gente queima um switch, faz uma manipulação, a gente sempre tem que fazer uma bagunça e ela fica. Então ali tem 7 switches, acreditem, né, mascaradas através de um monte de cabo, né? E o nosso sonho, o nosso desejo é que todo esse hack aí se transforme um dia nessa caixa ao lado aí, né, onde eu não tenho aí nenhum switches para gerenciar, né? Eu não tenho aí no breaks, não tenho que lidar com queima de ar condicionado, né? Então é uma solução limpa aí que o meio ambiente agradece também, né? Então esse é o nosso desejo, um dia conseguir transformar esse rack, essa sala, né, nessa caixinha aí com os splitters aí passivos. Falando um pouquinho da ferramenta de gerenciamento, né? Essa é uma da gerenciamento da Parks, onde logo ela já encontra todas as ONUs e já monta uma topologia para a gente, né? Inclusive as ONUs que estão ativas e não ativas, né? Quando há um splitter redundante 2 para N, então ele já entende que é uma splittagem aí, e também eu já monto essa topologia redundante aí numa ONU com 2 caminhos aí também. Clicando em cada ONU, eu tenho aí uma visualização, né, do sinal que está chegando até a ONU,
Se eu quiser, eu consigo colocar um número IP para gerenciamento dessa ONU, né? Mas não foi necessário, né? Não fizemos isso. Toda a versão de firmware, todas as informações da ONU estão ali nessa tela. Posso reiniciar a ONU, né? Aqui é quando eu faço a criação do meu perfil de tráfego. Então, eu crio um perfil de tráfego, né? E depois, com esses perfis criados aí, com relação a qual VLAN, qual porta Ethernet vai ficar, se é VLAN 1, VLAN 2, em qual porta Ethernet, qual é a banda, né, que eu vou aplicar aquela ONU, né? Aqui no exemplo está 128 megabits. Se eu vou usar criptografia ou não, né, da informação até a ONU. Então, isso é a criação do perfil. Daí eu crio vários perfis, né? Isso que foi interessante, porque se eu quero mudar o perfil do ONU, é só escolher um perfil criado ou criar um e aplicar, dar um next aí, a ONU já muda totalmente a sua função e a passa no mesmo momento a estar com aquela configuração aplicada. Aqui é uma visualização do equipamento, da tela frontal, né? Da solução, onde eu tenho uma visualização aí de todo o perfil de tráfego que pode ser utilizado ou que eu criei aí. Uma visualização também aí de todo o sinal, né, de cada ONU, se tem criptografia, se não tem criptografia, né, qual é o número de série da ONU, aonde ela está, a localização. Então eu consigo aí uma visualização de toda a informação da ONU de uma maneira geral. Quando há algum tipo de alarme, algum tipo de trap, SNMP, gerenciamento, ele me informa na ferramenta, tem aí um histórico gráfico, onde mostra tudo o que aconteceu durante o dia, né? Então, isso daí pode ser gerado, armazenado, gerado um relatório em cima dessa ferramenta. O gerenciamento da Furukawa é um gerenciamento ainda em desenvolvimento. O que foi instalado para a gente é uma versão que opera e que é instalado em um ambiente de operadora. Então não tem muitas informações a dar para nós, né, para o cliente, para os administradores de rede que vão estar operando a OLT. Então é um dashboard aí bem simples, onde eu mostro aqui quais as ONTs, a Furukawa chama de ONT, ONU, né? Então quais as ONUs aí que estão listadas e dá uma visão aí da cara do equipamento, né? Com relação aos alarmes, aos módulos instalados, mas todo o gerenciamento e configuração na solução Furukawa foi feito em cima de linha de comando, que a gente está acostumado, né? Tipo like conft e tudo mais. Daí eu copio aí, né, o perfil de tráfego, dou um colar aí, só mudo aí as minhas VLANs, só mudo aí as minhas portas Ethernet que eu quero e aplico, né? Então é aí a receitinha que é aplicada, e dando os shows da vida aí a gente consegue informações sobre quais as ONUs que estão ativas, né? Qual o sinal, se está bom, se não está, se vai dar para fechar a sincronia ou não, a qualidade nas nossas fibras a gente acaba descobrindo através desses testes também, né? Então ele dá a quilometragem, a metragem aí da solução. Então esses foram da Furukawa aí. Os testes e resultados foram feitos utilizando o que a gente tinha de ferramentas, né? Então utilizando o WirePerf para medida de tráfego, o MRTG também para gerar alguns gráficos. A gente precisava de uma solução para gerar tráfego. Como a gente não tem muitos recursos, não tinha o hardware que gerasse tráfego, a gente usou esse software aí, uma versão trial 30 dias, o LandTraffic, para ficar gerando tráfego, né, na rede todo dia, porque testar soluções sem tráfego não é interessante. Então a gente ficou gerando tráfegos aí. O CIMET também foi utilizado aí, a ferramenta muito, né, para testar os testes com acesso à internet com relação ao controle
de banda. A gente utilizou não só as soluções em separadas, mas a gente fez um teste intersoluções, ou seja, jogando um tráfego numa OLT da Parques e saindo por uma Furukawa e vice-versa. Durante o mês de novembro aí a gente gerou o tráfego rodando o mês inteiro. Essa é a ferramenta lá do LAN-Traffic, né? O do LAN-Traffic ele ficou gerando aí 16 fluxos TCP e UDP, né? 24 horas por dia, então para lotar mesmo aí as OLTs e ter aí uma simulação de como seria, né, um uso, né, com um tráfego aí real sendo utilizado. Lembrando que todos esses testes aí foram feitos em conjunto com a nossa infraestrutura, com a faculdade rodando, né? Em nenhum momento a gente teve interrupção por causa do convívio do GPON com a infraestrutura atual de cabeamento metálico. Ativamos a criptografia numa NU e depois desativamos a criptografia na mesma NU. Então, rodando o AirPerf, está meio ruim de visualizar, mas não houve nenhuma penalização aí na rede, por causa da ativação de uma criptografia, que é o recomendado. Então, nem no hardware houve aumento de CPU ou não, visto que a criptografia é feita somente no canal downstream, né? Então, os equipamentos não houve nenhum tipo de penalização. O perfil de tráfego que foi aplicado e cada vez a gente foi reduzindo, né? Começou aí com 675 megabits, né? E depois foi diminuindo até 128 megabits, né? Aplicando o perfil de tráfego, né, na ONU e logo rodando aí o IPF para verificar, bateu, né, com aquele perfil que foi aplicado. Então, uma solução que ao aplicar ela realmente a gente vê aquele perfil em andamento. E isso será muito utilizado aí no controle de banda aí quando a gente precisa controlar alguns acessos aí de laboratório ou biblioteca. É muito interessante. Aplicada de uma maneira rápida, né, por uma equipe que pode ser uma equipe de helpdesk, de atendimento, sem envolver aí muita gente. Vários testes com CIMET foram realizados, não coloquei todos os testes aqui também, somente alguns aí com relação ao tráfego, não só interno, mas como seria a saída para a internet também, a aplicação, né? Tem um vídeo aqui que eu vou estar demonstrando também. Esse vídeo que nós fizemos testando a parte de redundância, né? Então nós ligamos aí uma NU com um desktop e uma câmera IP, né? Numa ONU ligada a um splitter 2/8, né? E desconectamos uma fibra, né? Depois reconectamos e desconectamos a outra. Então ali na imagem tem lá a câmera IP, né? A ONU que está ligada, o desktop e a câmera que estou com a mão, né? Filmando. E daí o ping está rolando de um lado, né? Um ping só para testar aí se há interrupção. A imagem está um pouco escura, mas ali é o momento que eu saco a fibra do splitter. A imagem continua, o ping também, não há nenhuma variação aí, em milissegundos. Daí eu reconecto novamente uma fibra e desconecto a outra fibra. E a imagem ela continua e o ping também, né, sem nenhuma alteração. A splitagem aí, a computação óptica é muito rápida, né? Então não há nenhuma perda nem da imagem, nem de nenhum pacote aí também. Conclusão, né, desse nosso trabalho, a gente acredita, né, que essa tecnologia que nós testamos lá é uma alternativa viável ao cabeamento metálico hoje, tradicional de rede,
facilidade aí de instalação, manutenção, né? Trocas de ONUs, não tiver problemas com queima ou defeitos, né? Principalmente no gerenciamento das ONUs. Aproveita o legado de fibra ótica monomodo, caso já tenha, a gente utiliza, até economiza, porque a gente usa uma fibrinha e não mais o par, né? A gente até sobra, né? Segurança no transporte de dados, a criptografia é fechada, é uma criptografia AES 128 bits nativa no hardware. É possível aplicar de uma forma fácil e eficiente QoS e controle de tráfego, né? Minimiza os impactos com o meio ambiente agradece, né? Toda a ausência de ativos de redes aí no meio do caminho, e é um ótimo passo aí para quem deseja conseguir uma certificação LEED aí, sustentável. Proporcionou a toda a equipe um entendimento mais claro da tecnologia, né? Um conhecimento para que a gente possa aplicar. Os resultados dos testes com ambas as empresas foram satisfatórias, as duas atenderam o nosso propósito inicial dos testes. As soluções estão preparadas para IPv6 somente via comando. Nenhuma das interfaces gráficas tem uma configuração para IPv6. Então, um ponto aí negativo, somente via CLI. Fizemos uma comparação com custo, né? Como seria o custo com uma solução, né, tradicional metálica e uma solução GPON, né? Então, fazendo um custo utilizando o cenário lá da FCA em Limeira, né, com os equipamentos que a gente tem hoje, né? Então a gente consegue um empate da solução quando a gente tem um projeto aí de 70 pontos de rede, né? Pode ser que em outros lugares seja 100, seja 150, 200, mas para nós a gente consegue 70 pontos de rede, um empate aí da solução com relação a custo. E a perspectiva nossa é utilizar a solução em novos projetos de campus, como, por exemplo, né, o centro esportivo que vai ser construído lá em Limeira, na FCA, que a gente vai demandar de 500 pontos de redes, né, um novo prédio administrativo, 5 andares, para docentes, biblioteca e o pessoal administrativo, já são 2.500 pontos de rede. Imagine 2.500 pontos de redes, a quantidade de suíte, a quantidade de cabeamento CAT6, né? Então, com o GPON, a gente acaba facilitando isso daí. Bom, pessoal, obrigado, era isso que eu tinha. Aqui estão meus contatos, agradeço aí. A questão daquele empilhamento antigo de modems, como é que vocês pretendem resolver isso daí? Então, isso é uma solução que a gente ainda está procurando. Se alguém tiver uma solução, né, alguma empresa tiver alguma solução, a gente aceita essa sugestão, porque é um desafio, né? Se coloca no usuário final, principalmente laboratório, há possivelmente um vandalismo, alguma coisa desse tipo, ou se a gente coloca na mesma sala, no mesmo laboratório, num rack, no teto, né, acomoda ali, visto que a ideia é chegar o mais próximo da ONU do desktop, do equipamento, ou se a gente deixa na sala, né, no shaft ou na sala técnica, a gente vai ter aquele empilhamento de ONUs, né, que daí também a gente não sabe ainda como gerenciar aquela quantidade, ou se algum fornecedor tiver uma solução para isso, para a gente ajuda bastante.